Estamos de volta com a segunda edição do Jornal da Nereu, temperatura 13,7. A sensação térmica subiu um pouco, agora 11,5, na estação do Alerta Blue, localizada no Parque Ramiro Ridger. No começo dessa edição chegou a ser 7,6. Nosso convidado do dia é o vereador Fábio Fiedler, do PSD. Vereador, vou insistir nessa pergunta a respeito da candidatura própria ou não do PSD. O PSD é um partido muito estruturado, tem uma liderança importante aqui no Vale do Itajaí, que é o deputado federal, secretário de Saúde, João Paulo Kleinwin, que sonha ser candidato ao governo do Estado. Tem o presidente da Assembleia Legislativa, que também sonha em ser candidato ao governo do Estado. Tem o governador de Santa Catarina. Ou seja, quais são os argumentos com um partido que tem, além do deputado federal, 2 deputados estaduais e um que sonha ser prefeito? Qual o argumento para que ele não tenha candidatura própria? E eu ainda pegando um parênteses na sua fala, você lembrou que, na época, não teve avaliação da renovação com o prefeito Napoleão. Agora o prefeito Napoleão não é mais renovação, é continuação. Sim. Quais são mesmo os argumentos que o senhor defende para que o PSD reflita e não entre de cabeça logo na candidatura de Jean Kuhlmann? A gente precisa, primeiro reforço contigo, né? Aqui a legitimidade da candidatura de qualquer um que esteja posta tem que ser dado dentro desse contexto que tu falasse aí da estrutura do próprio PSD. Eu acho que o PSD tem que ter papel de protagonista nessa eleição, sem dúvida, né? E o papel principal no protagonismo desse processo, no meu ponto de vista, é o do próprio deputado João Paulo Kleinwin. Ele tem que liderar o processo da eleição, não só em Blumenau, no Vale do Itajaí, porque tu sabes da importância, né, da cidade no contexto econômico do Estado, no contexto político do Estado, que é Blumenau. E o João, ele, pela própria história, né, dele, do pai dele, do trabalho que eles fizeram ao longo desse período e que o João continua fazendo no estado de Santa Catarina, né, eu acho que ele tem esse papel determinante nisso. Como eu lhe disse, o PSD precisa ser protagonista dessa eleição, sim. E a gente pode ser auxiliando a cidade no trabalho em conjunto com o prefeito Napoleão ou disputando a eleição, né? Eu acho que nós temos todas as credenciais para disputar a eleição. Hoje o que nos enfraquece para a disputa da eleição, única e exclusivamente, essa renovação da chapa proporcional que nós estamos construindo. Agora, em questão de nomes, nós temos vários nomes à disposição, nomes inclusive que poderiam representar esta renovação que nós estamos falando, que é o caso, por exemplo, do empresário Ronaldo Balgarten, que é hoje uma pessoa que pode suprir um contexto que o eleitor quer, de uma pessoa bem-sucedida, da iniciativa privada, sem os vícios políticos, enfim, que a gente também escuta nas ruas. Mas que não colocou o nome oficialmente. Não, que não colocou o nome... Hoje o único nome do partido colocado é o deputado Jean Kuhlmann. Colocou oficialmente o desejo de, apesar de ter dito várias vezes já que quer construir isso com jeito e não com força e tal, né? Mas colocou o desejo, e é legítimo, quero dizer isso, da mesma forma que entendo eu como legítimo, né, nós defendermos a oportunidade de participar em conjunto. E aí te digo por quê. A eleição, e essa é a minha 10ª eleição, a terceira de vereador, mas a 10ª eleição que eu participo ajudando ou não, e todas elas foram com regras diferentes. É igual tu jogar um campeonato brasileiro e cada jogo tem um escanteio de um jeito, ou o lateral é com o pé ou com a mão, né? E a eleição é assim. Mas a maior mudança nas regras eleitorais, sem sombra de dúvida, aconteceram desta última eleição para cá. E a gente vai ter, além de uma eleição mais curta, uma eleição diferente no sentido, inclusive de captação de recursos, inclusive de prestação de contas, de divulgação, uma série de coisas. E acho que nós temos a oportunidade, como eu te disse, de fazer uma transição adequada para a cidade ganhar. Se todo mundo tiver de mão dada pensando na cidade e não na eleição só propriamente dita, ou no resultado que a eleição pode implicar, a cidade ganha porque a gente consegue promover um estímulo de continuação nas coisas que estão sendo feitas na cidade, com melhoramento, com melhoria em todas as obras. Quero dizer assim para ti, em todas as áreas. Blumenau está longe de ser uma cidade, no meu ponto de vista, e o próprio governo do prefeito Napoleão está longe de ser um governo exitoso em todas as áreas. Agora, também está longe de ser um governo catastrófico. Acho que ele também tem coisas positivas a serem mostradas e relevadas. O que a gente precisa achar é esse coeficiente para ver se a gente consegue deixar naquilo que está bom continuar e melhorar aquelas coisas que não estão boas. O vereador Fábio Fiedler não prioriza nesse pensamento as questões individuais dele, que também faz parte do jogo, e pegando mais um gancho,
O senhor sonha em ser candidato a vice-prefeito numa eventual chapa com o prefeito Napoleão Bernardes? Eu sempre pautei o meu trabalho, né, naquilo que a gente pode fazer de melhor para contribuir com o processo político. Eu fui ao ex-secretário Alfredo Balistieri, que até então esperava-se que estivesse filiado no PSD, né, hipotecar, até por entender que talvez o grande problema que nós temos que administrar nesse processo eleitoral é a questão da ponte do centro, né, que virou pauta ao longo dos últimos 4, 5 anos, e está aí, a ponte não saiu, né, e a gente precisa achar a solução desse problema de forma adequada, principalmente para poder fazer ela atender as expectativas dos blumenauenses. Fui lá hipotecar meu apoio a ele. Eu sou o único vereador do partido que diz: Alfredo, se tu fores o nosso candidato a vice na chapa do Napoleão, estou absolutamente satisfeito, tu acha que tu é um nome competente, tecnicamente preparado. Fiz a mesma coisa ao Ronaldo, né? Fui lá no Ronaldo e disse: olha, Ronaldo, quero dizer que se tu quiseres participar dentro desse processo, tens o meu total apoio, porque acho que a gente precisa construir algo que seja sólido, que una toda a cidade em torno de um projeto para a própria cidade de Blumenau. Então, assim, não tenho vaidade alguma em relação a esse processo. E o senhor fez isso também para o deputado Jean Kuma? Fiz, na reunião do partido, inclusive, eu quero dizer o seguinte, né? Eu sou um cara muito orgânico, afinal de contas, de todas essas defecções que nós tivemos, eu poderia ter ido para qualquer partido, não fui exatamente pelas explicações que lhe dei. Eu quero dizer que sou muito orgânico, a partir do momento que nós definirmos, uma participação na eleição, né, essa participação ela tem que ser de todos, ela tem que ser majoritariamente encarada como uma missão. Então, por isso a importância da discussão. Mas o partido já definiu e o senhor está aqui defendendo duas possibilidades de candidatura a vice do prefeito Napoleão. Bem ou mal... Estou defendendo 3, na verdade. A sua, inclusive. Não, mas bem ou mal o partido bateu o martelo, né, de que teria candidatura, inclusive pela sua liderança maior. E o senhor está aqui, né, ainda tentando ver se dá para puxar o barco para outro lado. Não, nós fomos muito claros. Nós definimos que encaminharíamos para a convenção a definição do nome. Do nome. Mas que teria candidatura a prefeito. Que nós teríamos candidatura e quem construiria a candidatura seriam as pesquisas. Então, nesse processo de construção, também tu não pode dizer que não é legítimo nós fazermos a discussão de como nós vamos chegar lá. E quero te dizer o seguinte: a gente pode na semana que vem definirmos o nome da candidatura de A, B ou C, né, como nós podemos definir lá nos prazos finais da legislação eleitoral que permite que essa discussão avance o mês de agosto, mas o que eu não vou me furtar de fazer é de colocar essa discussão em pauta em todos os momentos que eu puder, porque acho importante que nós internamente discutamos, que nós externamente escutemos a sociedade nesse sentido e que a gente possa aproveitar o momento de uma eleição, que é uma eleição onde toda a sociedade não está contente com a atuação dos políticos, de não fazer isso no gabinete, de fazer isso com a sociedade, de fazer essa discussão nos encontros que o PSD está fazendo, de fazer essa discussão na Câmara de Vereadores, de fazer essa discussão em Blumenau e não deixar que ela seja feita em Florianópolis. Eu acho que essa é a principal argumentação que nós temos do debate interno com os grupos que estão há muito tempo no PSD e com os grupos novos, ou que retornaram, que é o caso do vice-prefeito Jovino e de outras lideranças que estão se colocando como candidatos ou pré-candidatos a vereador. Elas precisam participar dessa discussão para se sentirem partícipes da decisão que vai ser tomada. O Jornal da Nereu, segunda edição, ouve o vereador Fábio Fiedler. No próximo bloco ele fala sobre a CPI que investiga o vice-prefeito de Blumenau. Tem também o Expresso na Notícia. É rapidinho, já voltamos.